Boa noite, todos os amigos. Boa noite, irmãos. Vamos então hoje continuar com o capítulo 30 do livro de Jó. A gente tinha falado sobre as benções de Jó, hein? A gente lembra que ele estava falando de todas as coisas boas que tinha acontecido na vida dele, que ele esperava, contudo, ter uma vida sossegada, boa, até o último dia da vida dele, porque sempre tinha feito bem, sempre tinha seguido os caminhos, o caminho de Deus. Por incrível que parecia para ele, de repente aconteceu o pior, né? Perdeu tudo, ele estava relembrando das suas benções. Hoje, no capítulo 30, então, é uma continuação do que ele estava falando no 29, só que ele vai falar em relação à angústia, né, dele agora, o que durante esses 29 precedentes capítulos, ele sempre fez a pergunta a Deus do porquê, né? E agora ele está nessa angústia, nessa depressão, está vendo que todo mundo está contra ele, que ele está cheio de dores, ele não sabe até onde isso irá, ele não sabe quando que vai parar. Ele vai relatar essa angústia, é isso que a gente vai tentar hoje entender, hein? Esse livro de Jó, ele é muito profundo, como várias vezes já falei, ele tem muitas facetas, ele demonstra muitas coisas que a gente faz, comete hoje, né? Por exemplo, as acusações dos amigos. A gente muitas vezes acusa sem ter realmente provas, né? É pelo ouvir falar ou sempre pelos fatos que a gente vê. A gente não conhece a raiz do fato, a gente acusa em relação aos fatos presentes. A gente muitas vezes não sabe o porquê chegou nesse ponto, é se a gente tem realmente o direito de acusar ou de julgar, hein? Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento, como sempre, Senhor, é uma graça poder estar contigo, poder estar à tua escuta, poder me colocar à tua disposição, colocar o meu espírito, minha inteligência, tudo o meu ser, a minha boca, minha língua, ao teu serviço, Senhor, que você possa falar através de mim, Senhor, me usar como um instrumento nas tuas mãos, Senhor. É que tudo que eu falo hoje, especialmente os comentários que eu vou fazer, que são além do escrito da tua palavra, que eles seja realmente iluminado, conduzido pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler. Jó fala da sua angústia, que é o subtítulo do capítulo 30 do livro de Jó, hein? Agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com meus cães pastores. Oh. De que me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu. Enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem a terra seca em regiões sombrias e desoladas. Colhem ervas silvestres entre os arbustos e comem as raízes das gestas. Gestas são arbustos, eu até pesquisei. Gestas, tem um outro nome também para isso, é um nome genérico por vários tipos e variedades de arbustos. São expulsos aos gritos da campainha da companhia das pessoas, como se fossem ladrões. São expulsos aos gritos da companhia das pessoas como se fossem ladrões. Agora moram em desfiladeiros medonhos, em cavernas e entre as rochas. Uivam como animais no meio dos arbustos e ajuntam-se debaixo dos espinheiros.
São gente insensata, sem nome nem valor. Foram expulsos da terra. Agora divertem-se às minhas custas. Sou alvo de piadas e canções vulgares. Desprezam-me e ficam longe de mim. Só se aproximam para cuspir em meu rosto. Oh, como ele está realmente desolado, como ele se encontra num estado de, de total de total impotência, hein? Ele vê todas as pessoas que ele ajudou agora se voltar contra ele. Eles, todas as pessoas que não eram nada, mas que ele ajudava, que ele erguia, hein? Como ele falava no capítulo 29, ele ajudou o órfão, a viúva, os pobres. Hein? A gente lembra que ele falava que ele era honesto. Oh, todos me ouviam, me elogiam. Estou relendo algumas passagens do 29. Pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda, os órfãos que precisavam de socorro. Então, agora ele está falando desse pessoal pobre, que não tem mais ninguém para ajudar, que não tem mais ele para os socorrer. Então, o que eles fazem? Eles são como animais. Estão roendo as raízes dos arbustos, são expulsos aos gritos da companhia das pessoas, como se fossem ladrões. Agora moram em desfiladeiros medonhos, em cavernas entre as rochas. Porque antes ele estava ajudando todas essas pessoas. Esse pessoal agora, que ele não ajuda mais, se voltaram todos contra eles. Voltaram a um estado de pobreza igual a ele. Mas ele se vê ainda dentro de um estado de pior que eles, na verdade. Porque ele está totalmente impotente, né? Ele está sem forças, ele está cheio de dores, ele está irreconhecível, magro, totalmente abandonado por Deus. Isso a gente pode comparar, Jó, essa comparação já fiz anteriormente, a Jesus Cristo, né? A gente, sem saber, mas realmente tem aqui a imagem, a atitude do abandono do Pai, quando Jesus morreu na cruz, que ele se encarregou de todas as dores. Então a gente pode ver aqui em Jó quase uma representação de Jesus, o que ele deve ter sofrido. E Jó explica isso muito melhor que nos evangelhos, onde a gente nos evangelhos não tem essa sensação real da dor que Jesus endossou, hein? A gente não tem. Agora, aqui em Jó, sim. A Jó, ele fala realmente muito bem ilustrado do abandono, da impotência, né, dele. Jesus, ele foi abandonado também pelo povo dele, os próprios judeus, o próprio povo que o condenou, que o crucificou, que o bateu, flagelou, ele sangrou, ele foi flagelado com pedaços de vidro, sei lá o que era, nos chicotes. Então, ele foi dilacerado, as costas dele foram dilaceradas. Então, um pouquinho similar, com a história de Jó, que Jó tinha ferido na pele. Eu lembro disso, que ele falava que ele estava coçando com um pedaço de cerâmica. Então, imagina o abandono, a impotência que ele tinha lá. Então, são expulsos. Então, ele vê agora todo esse pessoal que ele ajudava, eles voltaram a um estado quase animalesco, Uivam como animais no meio dos arbustos e ajuntam-se debaixo dos espinheiros. São gente insensata, sem nome nem valor, foram expulsos da terra.
Agora divertem-se às minhas custas, os que estavam antes pedindo ajuda para ele. Né? Agora ele se diverte aos custos dele. Sou alvo de piadas e canção vulgares, desprezam-me e ficam longe de mim. Só se aproximam para cuspir no meu rosto, pois Deus cortou a corda do meu arco. Já que ele me humilhou, eles não se refreiam mais, porque ele se sente tão impotente, tão doente, tão sem nada, tão perdido, perdeu tudo, toda a honra, hein? A gente está falando de honra, é a honra visível, porque a honra dele mesmo ele não perdeu porque não renegou e nunca amaldiçoou a Deus, hein? Então, a sua própria honra ele não perdeu, ele perdeu a honra visível, que o fazia um homem rico, hein, de bens, que o fazia um homem cheio de autoridade, cheio de dinheiro, rico mesmo. Pois Deus cortou a corda do meu arco, já que ele me humilhou, eles não se refreiam mais. Essa gente desprezível se opõe a mim abertamente, lança-me de um lado para outro e planeja a minha desgraça. Bloqueiam o meu caminho e fazem de tudo para me destruir. Sabem que não tenho ninguém que me ajude. Atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lançam-se sobre mim. Vivo aterrorizado. O vento carregou minha honra, minha prosperidade passou como uma nuvem. É incrível, não é? Como as pessoas não têm memória, como eles não têm lembrança de tudo bem que o Jó fez para todo mundo. Hein? Ele nunca recusou ajudar ninguém, ele sempre pagou. Parece, hein? Que sempre pagou. Parece, não tenho certeza, pagou salários justos, nunca se abusou dos escravos, dos servos, hein, que eram escravos naquela época. Então, os escravos geralmente não tinham salários, recebia comida. Mas só que isso era injusto. Hein? Jesus Cristo fala sobre essa injustiça, que os servos são maltratados. Né? Muitos ricos não eram justos, eram injustos com seus servos. Ao contrário de Jó, que anos, décadas, séculos antes de Jesus já tratava bem a todo mundo. Hein? É por isso que Deus o encontrou como justo, hein? Como o único homem justo e íntegro. O vento carregou minha honra, minha prosperidade passou como uma nuvem. Agora minha vida se esvai, a aflição me persegue durante o dia, a noite corrói meus ossos. A dor que me atormenta não descansa. Com mão forte, Deus agarra minha roupa, pega-me pela gola da minha túnica, lança-me na lama, não passo de pó e cinza. Ele está achando que é tudo Deus que faz isso, né? Mas na verdade é o capeta. Só que ele não está sabendo disso. Ele está jogando a culpa para Deus porque ele sempre serviu a Deus e Deus sempre o retribuiu, hein? Sempre o abençoou. Então ele não pode imaginar que de repente, não faz nem sentido. Isso é real. Que de repente o capeta esteja à solta contra ele, né? Porque ele sempre honrou a Deus, sempre serviu Deus. Então, certamente, que na cabeça dele é Deus que está fazendo isso. Porque ele nunca fez o mal, ele sempre lembra aos amigos dele que ele sempre serviu a Deus, sempre fez o bem, que ele nunca se comportou mal. É o que faz uns 3 amigos dele e eles só o acusem. Ele usa ainda o nome de Deus para o acusar. Então ele está achando que Deus que está o pegando, o jogando na lama. Ele não pode imaginar que seja o Deus que dê a permissão para o diabo. Tudo bem que de uma certa forma é Deus através do diabo, porque
Mesmo se ele não o quer, Deus quer comprovar para o diabo que ele não vai o renegar. Que Jó é um servo de Deus, ama a Deus em qualquer condição, com, sem dinheiro, com, sem saúde, com, sem filhos, com riqueza ou com bem-estar ou não. Então, ele não vai o renegar. É isso que é a grande desfeito do diabo, hein? Contra o diabo. A grande vitória de Jó contra o diabo. Mas essa que Deus está usando Jó para isso, para derrubar o diabo. Porque ele sabe que Jó é íntegra. Pega-me pela gola da minha túnica, lança-me na lama, não passo de pó e cinza. Clamo a ti, Deus, e não me respondes. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Tu me tratas com crueldade e usas teu poder para me perseguir. Tu me lanças no redemoinho e me destróis na tempestade. E sei que me envias para a morte, para o destino de todos os que vivem. Por certo, ninguém se voltaria contra os necessitados, quando clamam por socorro em suas dificuldades. Por certo, ninguém se voltaria contra os necessitados, que clamam por socorro em suas dificuldades. Acaso eu não chorava pelos aflitos? Olha como ele está falando para Deus. Você vê, Deus, você se voltaria contra um necessitado que clama socorro para você? Por certo, não. Ninguém. Mas você está se voltando contra mim. Aí eu pergunto ele, hein? Acaso não chorava pelos aflitos? Não me angustiava pelos pobres? Esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal. Aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão. Quando ele fala isso a Deus, ele pergunta a Deus, a gente não pode esquecer que os 3 amigos estão ali. Ele está falando isso para os amigos dele, hein? Se endereçando a Deus, mas falando aos amigos dele. Aos amigos que, por 27 capítulos, não pararam de incriminar. De incriminá-lo é de falar que ele era pecador. Usaram o nome de Deus para falar isso. Usaram os acontecimentos presentes para dar crédito ao julgamento de Deus. Isso é terrível. Se a gente, quando a gente usa Deus, ou julga a pessoa pelos acontecimentos, por exemplo, uma pessoa fica doente, hein? Aí a gente fala, não, se ele está doente, ele orou, está doente, certamente Deus não o abençoa porque ele errou. Ele é um pecador, ele não está confessando algum pecado, então esse cara ou essa mulher não está direito, não. Porque senão Deus não permitiria isso. Isso é um julgamento que é terrível. É um julgamento que a gente faz contra nós mesmos. Que a nossa boca, ela está nos incriminando, nos condenando para quando a gente vai chegar lá, frente a Deus. Porque nossa boca está usando o nome de Deus, está mentindo contra Deus, porque a gente não sabe. Está escrito que Deus não tenta, nunca vai. Deus não tira a vida, Deus dá a vida. Hein? Então, Deus não coloca doenças. Ele pode até permitir que as doenças progridam por vários motivos, como eu falei, sei lá quando, ontem, das outras vezes, em relação à espinho na carne, eu até dei meu exemplo, quando, por exemplo, se eu vivo bem, cheio da grana e tudo, obviamente eu vou me afastar de Deus. Então, se eu vivo bem, cheio de saúde, eu vou começar a me sentir autossuficiente, prepotente.
Então estou me afastando de Deus aos poucos. Como Saulo, quando ele era Saulo e não Paulo, o apóstolo, ele estava afastado de Deus, era um cara muito prepotente, muito autoritário. Então, ele tinha uma espinha na carne, que era na visão, e Deus permitiu isso. Ele falou, não, essa aqui é uma graça que eu te dou. Essa espinha é uma graça minha. É o fato de eu, às vezes não, é o fato de hoje eu ter uma espinha na carne também, talvez a um nível pulmonar ou em outros setores, é uma graça que Deus me dá para eu poder ficar junto a Ele, para eu poder ficar em comunhão com Ele. Porque senão, se de repente Ele me cura completamente, eu vou estar muito bem, então diariamente não vou precisar mais de orar, não vou precisar mais de pegar a autoridade sobre certos tipos de doenças, sobre certos males, que diariamente precisam ser retomados. Né? A gente está aqui no mundo, a gente tem a noite para descansar, é o dia para lutar. Porque o dia é seguido pela noite, para a gente poder recomeçar um novo dia. Então, a noite é muito importante porque ela nos permite descansar em Deus, ela nos permite também nos redimir com Deus de todas as coisas ruins que a gente fez durante o dia, pedir perdão, se arrepender, e ter um novo dia depois da noite, um novo dia, um novo recomeço. É como se a gente renascesse diariamente com Deus. Isso é uma graça que Deus nos dá, hein? E recomeçar todo dia, um novo dia. Ele poderia ter feito dias de 80 anos, seguido de uma noite. A gente vivia sem dormir, 80 anos, nunca teria noite. Então a gente pediria perdão uma vez, depois a gente viveria um dia. E aí? Quais seriam nossas chances de ser salvos? Nenhuma. Ou muito pouco, hein? Agora, quando a gente tem a noite para descansar, que a gente tem que o nosso corpo cansa, que a gente se sente fraco, que a gente sente que dentro da nossa fraqueza, que a gente é forte, porque a gente procura Deus quando a gente é fraco, a gente desce do cavalinho, a gente está na real, e a gente se encontra com Deus. Isso é uma graça que Deus nos faz. A gente tem que entender isso. Às vezes as dificuldades são graças, não é Deus que as coloca no nosso caminho. Certamente não, porque Deus ele conhece nosso coração. Então, só que Ele permite umas coisas. Ele não vai falando para alguém, quando a gente pede alguma coisa, é que a coisa não acontece na hora, ou não na hora, mas nos dias a seguir. Então é muito fácil para a gente falar, não, é porque eu no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus são os séculos, são as profecias. Agora, no tempo de Deus, na nossa vida, a nossa vida é muito curta, muito pequenininha. O tempo de nossa vida na Terra, estou falando, porque a gente não morre. A gente recebe a vida uma vez para a eternidade. É só aqui para escolher o lado. Então, por que Deus estaria esperando para nos abençoar aqui, se nosso tempo é tão pequenininho aqui em relação à vida eterna? Isso não faz muito sentido, não é? É por isso que a gente vê em vários lugares na palavra que Deus não tarde, Ele não espera para responder. E a gente vê que Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, quando ele nos ensinou para orar, para impor as mãos aos doentes, para mandar embora os demônios, ele nunca nos falou, então, vocês vão impor as mãos nos doentes? E no tempo de Deus, talvez eles saram, eles curam. Vocês vão mandar os demônios embora no meu nome? Talvez um dia vão embora. Não. Vocês vão ver milagres?
ou esperar milagre para os velhos, talvez um dia vocês vejam. Não, sempre foi quase instantâneo. Quase instantâneo. Em alguns casos, teve que ir até lá, teve que voltar, teve que fazer alguma coisa, mas foram coisas de algumas horas. Talvez um dia, dois, no máximo. Entendeu? Nunca houve. Sempre quando ou a mulher que sangrava por sei lá quantas décadas, quando ela viu Jesus, ela tocou na roupa, ela fala, não, quando eu vou tocar na roupa dele, eu vou estar curado. Tocou, Jesus falou, senti virtude sair de mim. Então ela foi curada na hora, instantaneamente. Então esse negócio de, está no tempo de Deus, tudo bem. As profecias, sim. Então, mas é mais, ao meu ver, hein? Isso aqui é o meu ver, em relação à palavra no seu contexto geral do Novo Testamento, não do Antigo, onde as profecias eram passadas para os profetas para acontecer séculos depois, né? Como, por exemplo, o anúncio da vinda de Jesus por Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mas, em todos os casos de milagres, ou de orações para paralíticos, era sempre, levanta-te, pega a tua cama e vai lá. O que você quer que eu faça? Ele passava a mão nos olhos e ele via. Entendeu? O cego. Então, no final do Evangelho de Marcos, ele fala, vocês vão lá, vão impor as mãos e os doentes serão curados. Está escrito que Jesus colaborava com eles. Então, nunca está escrito, depois você espera a cura. Um dia, talvez, Deus age. Talvez na glória também. Não. Então, a gente está muito pouco tempo aqui. Então, quando as coisas não acontecem, é porque a gente está fora Ou tem dois motivos. Ou a gente está fora da palavra, a gente está pedindo coisas só olhando para nosso umbigo. Como meu umbigo está bonito, eu queria que ele seja mais bonito. Eu quero mais isso, Senhor, porque isso não me basta. Entendeu? Então isso não vai acontecer. Porque Deus fala, peraí, procura o meu reino. Se procura o meu reino, você está esquecendo o meu reino, você já quer reinar aqui? Você tem certeza que você quer o teu galardão aqui, não ter mais depois? Porque está escrito que quem recebe toda a honra na terra, não a receberá mais no céu. Então, qual é a vantagem de ser muito poderoso na terra, para depois ouvir falar de Deus? Não, peraí. Se não já teve tudo lá na terra, você já ganhou a tua recompensa. Você foi reconhecido por todos na terra. Não é isso que você queria? Agora você quer o que mais? Você me pede, você recebeu já tudo na terra. Você foi o cara mais esperto, mais conhecido no mundo. Agora aqui são os últimos que vão vir os primeiros. Os mais humildes que vão ser os reis. Entendeu? Então, a gente não tem que confundir as coisas. Então, quando a gente não recebe, muitas vezes é uma graça. Porque Deus nos mostra, escuta, você não está no meu caminho. Você não está nas minhas vias. Então, volte para mim. Volte para a Escritura, lê um pouquinho a minha palavra, vai escutar. Você vai ver onde você está errando. Me deixe sondar o teu coração, me deixe falar com você. Eu vou te mostrar. O que aqui os amigos falavam, quando ele para voltar ao texto, quando Jó está falando, acaso eu não chorava pelos aflitos, não me angustiava pelos pobres, esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal, aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão. Ele está falando para os amigos dele. Poxa, eu estava fazendo tudo isso, vocês viam isso, e vocês não me acusam agora. Vocês me acusaram de todas as coisas, que eu era um pecador, eu sempre falei que não era. E vocês usavam o nome de Deus, falando, não, mas Deus está te castigando porque teu pecado é muito grande. É isso que a gente nunca pode fazer. Usar o nome de Deus ainda para apoiar nossa mentira, fazer mentir Deus.
Porque isso aqui é terrível. Porque a gente usa Deus para julgar, para justificar a nossa mentira. Porque a gente não sabe se é verdade. Como que a gente pode julgar os atos de alguém? Só se claramente ele está contra a palavra. Mas lá, no caso, Jó sempre fez o bem. E todo mundo reconhecia fazendo o bem. Então, ninguém poderia julgar ele e falar, não, porque você, para Deus fazer isso com você, você pecou, você tinha pecado escondido. Isso são suposições mal insanas, né? Ainda usando o nome de Deus. Então, isso é a coisa terrível. Né? Isso acontece muito em certas igrejas. Os líderes estão falando, não, porque Deus vai fazer isso, se vocês não fazem isso, vai acontecer isso. Isso é mentira. É mentira. Eles usam o nome de Deus para jogar medo nas pessoas. E Deus não é para dar medo. Quem dá medo é o diabo. Deus é para encher as pessoas de paz, de tranquilidade. Jesus fala que eu lhes dou a paz que ninguém, que o mundo não pode lhes dar. Então, quem fala que por causa disso, se não paga disso, se não faz isso, coisas que não tem, que não são bíblicas, hein? Que não são da palavra de Deus, que Deus vai castigar, ou se não comparece, sei lá onde. Eu estava assistindo a cultos que o líder falava que se a gente não comparecia tal dia, a gente não iria ser abençoado por Deus. Que Deus não poderia abençoar, sei lá o quê. Isso aqui são coisas terríveis. Hein? Usar o nome de Deus em vão. Meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormentam. Ando nas sombras sem a luz do sol. Levanto-me em praça pública e clamo por socorro. Contudo, sou considerado irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu e meus ossos ardem de febre. Minha harpa toca canções fúnebres e minha flauta acompanha os que choram. Então, esse aqui é o fim do capítulo 30. Aqui a gente vê que ele está realmente no meio de uma depressão profunda. Ele vê só as coisas sombrias. Ele vê que, minha pele escureceu, ele se vê morrendo. Porque realmente a pele deve estar toda necrosada, hein, o corpo dele. Ele já se vê companheiro das corujas, hein, que estão à noite. Então ele se vê na escuridão. Meus ossos ardem de febre. Ele já tem os ossos fracos. Minha harpa toca canção fúnebre. Ele já se vê. Não posso imaginar os velórios, hein? Os enterros. Minha flauta acompanha os que choram. Ele já vê o velório dele, o enterro dele, praticamente. Hein? Então, ele está num profundo desespero, se queixando dos amigos, não entendendo o porquê eles pegam esse partido, falando que Deus está o castigando. Ele, por causa disso, está perguntando a Deus o que ele não deveria fazer, porque a gente não tem direito de fazer perguntas a Deus do porquê das coisas. Quem somos nós? Mais para frente ele vai falar Deus. Porque agora ele fala, tu és calado. Deus fica calado por quê? Porque agora ele não pode responder. Porque Deus entregou Jó na mão de Satanás, falando para ele que ele não podia tocar na vida dele, mas com o resto ele podia tirar tudo dele. Então ele não pode responder a Jó agora. E Jó está fazendo uma série de acusações contra Deus, assim, de perguntas, hein? Não de acusação, mas acusando no sentido que ele está falando para ele, mas você me abandonou, você não está me respondendo, como se ele não tivesse mais no controle da vida de Jó. Deus está mais que nunca no controle da vida de Jó. Apesar de todos os acontecimentos, Deus está bem ali, olhando,
tudo o que está acontecendo com Jó. Ele está muito no controle de todas as coisas. Então, a gente pode tirar um parâmetro com isso, e quando a gente vê as coisas desmoronar, as coisas não estão dando certo, a gente passou aqui 2 semanas meio complicadas, com cachorro que foram doentes, tudo, com centenas de reais que a gente teve que gastar com um veterinário. Então a gente pensa, mas o que está acontecendo? Mas Deus continua no controle de todas as coisas e nada acontece por acaso. Tudo tem algum motivo. Esse motivo a gente vai entender mais para frente, porque tudo isso aconteceu. Talvez é para dar um testemunho amanhã, depois da manhã. Talvez é para tocar a veterinária, não sei. Talvez é para tocar um vizinho, não sei. Então a gente não sabe por que as coisas acontecem, a gente não tem que fazer perguntas. Porque a gente está bem. A gente está bem, a gente está com Deus, a gente está sentindo o amor de Deus diariamente. A gente está sentindo as benções de Deus nas nossas vidas, não nos acontecimentos, mas nas nossas vidas pessoais. A nossa vida pessoal, ela piorou? Não. Eu estou sem comida em casa? Não. Eu estou sem carro, que são tudo coisas materiais? Não. Eu estou sem amigos? Não. Aconteceram algumas coisas. Porque quando está chovendo, quando tem trovão, o trovão ele cai em cima do ímpio como do crente. É para todo mundo, a gente vive no mesmo mundo. Só que a gente tem outros meios de defesa. A gente tem outros meios para compensar, para pegar o golpe. A pessoa do mundo, quando ela recebe um golpe, de repente tem centenas de reais a gastar com alguma coisa, ela não consegue absorver o golpe, porque ela não tem uma base sólida. Então, ela começa a tremer, a base vai chacoalhando, ela cai, ela desmorona, ela entra em depressão. Mas quando o nosso alicerce é Jesus, é a rocha, a gente pode até tremer em cima, mas a base não treme. É a base sólida, o tremor passa, a base continua, não é? Então, muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, em todos os acontecimentos da vida de Jó, o Senhor nos mostra o que pode acontecer com a gente, nos explica, nos dá as soluções, Senhor, os motivos para a gente não se abalar, para a gente não ficar preocupados. A gente te agradece, Senhor, porque tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente pode julgar ruins, mas que na verdade são graças, que na verdade nos mantém perto de Ti. É que você deixa acontecer para que a gente não se afaste de Ti, Senhor. Para que a gente fique sempre numa posição de servo, numa posição de precisar de Ti. E não numa posição de soberba, que nos afastaria, de repente acontece alguma coisa, justamente nesse momento de soberba, a gente vai embora, e aí o que acontece é que a gente não vai para o amor eterno, né? Mas para a desgraça eterna. Então, a gente te agradece, Senhor, por todos os momentos, não somente os que a gente julga bom, mas também por esses momentos que a gente a priori acha mais ruim, Senhor. Mas que com o recuo, com a Tua luz, a gente entende, Senhor, que você, meu Deus, está no controle de todas as coisas, em todas as situações, como você está no controle agora da vida de Jó, nesses momentos que ele está passando, quando todo mundo acha que o Senhor o abandonou, mas na verdade você está bem ali. Da mesma forma que quando você cortou a relação com Jesus, você continua ali. O fato de Jesus ser abandonado na cruz fazia parte dos teus planos. Então você continuou no controle de todas as coisas, das profecias, de tudo que devia acontecer. Tudo aconteceu segundo os teus planos, e tudo acontece sempre segundo os teus planos, Senhor.
Isso para quem está nos teus planos. Segue os teus planos e teus caminhos, e não os planos do coração da gente, Senhor, mas do teu coração. Te agradeço por esse momento. Eu te peço a bênção sobre todos os que assistem, que você possa os iluminar, os encher pela tua paz, em nome de Jesus. Amém. Então, amanhã ou depois, a gente continua com o último discurso de Jó, antes de ter de novo um novo amigo que vai aparecer. Lá um quarto amigo, que a gente não sabe muito bem de onde que ele veio. As escrituras não explicam isso muito bem, mas vai ser bem interessante. Esse livro de Jó é muito, muito, muito interessante. Obrigado, Senhor. Obrigado a vocês. Boa noite.